outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Boa noite, igreja. Bruno, pega essa Bíblia aqui, ó. Como a Claudineia disse, é realmente um ano especial. Hoje nós estávamos com a minha sogra, né? Aliás, foi ontem que nós fomos buscar ela? Não, foi ontem, né? Anteontem. Nós fomos buscar lá em São Paulo. E quem tem sogra aqui? Sogra é uma bênção, né? É uma bênção, é uma bênção, é uma bênção. Sogra é uma maravilha. E a minha sogra é uma maravilha. Só que ela já está com 80 anos. E quanto mais assim velha, minha mãe está com 82 anos. E a dona Vilma, ela sempre foi assim. Ela sempre, inclusive antes dos 80, quando ela ia para casa, né? Dava uns 5 minutos nela, já pegava o ônibus e ia embora, né? Aí teve uma época que eu tinha que levar na rodoviária. Mas agora não dá mais, porque ela já nem consegue andar direito. Aí hoje de manhã ela chegou assim: Ronaldo, você pode me levar? Eu falei: vou te levar, dona Vilma, vamos lá. Aí levei ela, porque ela já não estava aguentando mais ficar em casa. A pessoa de idade não aguenta mais ficar fora da sua casa, né? E a gente tem que entender isso. Às vezes nós olhamos assim, mas tem que entender, porque a idade chega para qualquer um. E a gente sabe que é um negócio complicado. Mas uma coisa que eu quero dizer hoje é que, completando aquilo que a Claudineia vem falando a respeito de gratidão, eu tenho muito a agradecer por tudo esse ano mesmo. E é de coração mesmo, porque olha, gente, eu vou falar uma coisa para você. Foi um ano em que realmente a gente despertou em todos os sentidos. Foi um ano em que eu comecei, Deus me deu assim condições de despertar no sentido de leitura, no sentido de fazer cursos, no sentido de fazer um monte de coisas que antes eu estava parado, e eu estou com 62 anos. E aí, e outras coisas mais, e Deus vem acrescentando. Foi um ano tão maravilhoso que várias coisas eu aprendi, várias coisas eu ganhei várias coisas. E Deus é tão maravilhoso que chega no final do ano, me dá a notícia de que você é avô pela 5ª vez. Não é qualquer um que tem essa vantagem, né? Aqui, o único avô que tem sou eu aqui, né? Eu e a Lani, é lógico, a Lani, né? Mas ser avô é uma maravilha. E eu vou ser pela 5ª vez. E nós tivemos muitas notícias durante esse ano. E eu quero falar a respeito do ano de 2021. Estava lá, nós colocamos, até tiramos aqui, ano 2021, que era? Qual que era o tema? Fazer acontecer. Gente, fazer acontecer num ano como este ano de 2020, fazer acontecer. E foi exatamente isso que nós fizemos. Fazer acontecer muitas coisas em nossas vidas. Fazer acontecer, sabe, olha, eu não fiz acontecer, mas Deus fez acontecer. Eu completei 37 anos de casado. 37 anos de casado eu completei. Quem é que tem 37 anos aqui? Fala aí. Ou um pouquinho menos. O Juliano nem nascido era, né, Juliano? Ninguém aqui era nascido aqui. Só o Marlúcio. Mas 37 anos de casado. Entendeu? E chegar nessa fase assim, 37 anos de casado, e eu passei esses 15 dias, gente, em Pernambuco, na praia, piscina, tudo de graça, tudo assim maravilhosamente de graça.
E depois saí de lá de Recife. Olha só que maravilha que nós fizemos. Saímos de Recife, chegamos lá em Guarulhos, era 11h30, não é isso? 11h30 da noite. Já eu programei tudo. Olha só que saí de lá, já fui direto para um hotel, descansei a noite e fui direto para Ubatuba e passei mais uma semana. Que coisa linda. Foi uma coisa maravilhosa. E chegava lá na praia, olha só que coisa. Chegamos lá, estava chovendo, aquela chuva, né? Aí acordava de manhã, chuva e aquele tempo nublado. Mas Deus é tão maravilhoso que nós acordávamos, era cedinho, 10 horas, né? Assim, bem cedo, bem de madrugada mesmo, né? 9h30, 10 horas, todo dia, né? Aí eu olhava aquela chuva, aquele tempo nublado, a gente ia no nosso tempo, a gente fazia o nosso tempo de adoração, orando, lendo a Bíblia. 1h da tarde a gente acabava tudo e ia para a praia. Saía de lá do local onde a gente estava, nublado. Quando chegava na praia, adivinha? Aquele sol escaldante. Gente, dá para imaginar? Você sai num tempo nublado e chegando na praia, Deus manda aquele sol que até ardia o corpo, de tão quente que era. Bom, em Recife não precisa nem falar, porque lá não fazia, lá é quente demais, né? Então Deus, Ele preparou tudo para a gente. Eu não fiz acontecer essa dádiva, porque Ele deu para mim. Mas eu queria ler um texto para você, e se você tiver sua Bíblia, eu queria que você acompanhasse. E eu quero, antes de mais nada, eu quero orar para que Deus possa dar a você o entendimento do que eu vou falar hoje, para que você possa entender o quanto importante nós somos para Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado, fala assim: você é tão importante para Deus que você nem imagina. Olha só que maravilha. A Claudineia falou a respeito das pedras queimadas, mas olha só o quanto você é importante. Senhor Deus, dê um entendimento, Pai, para nós hoje. Abra o nosso coração, abra, Senhor, o nosso entendimento, para que nós saibamos que o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor fez para que nós chegássemos até aqui vivos. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta vida maravilhosa. Obrigado porque nós somos agradecidos demais por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Abra os nossos corações, no nome de Jesus. Ezequiel, capítulo 1, versículo 15, diz assim, nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 21, diz assim: e vi os animais, e eis que havia uma roda na terra junto aos animais. Diga assim: roda, roda, para cada um dos seus 4 rostos. O aspecto das rodas, fala assim, rodas, e a obra delas eram como cor de turquesa, e as quatro tinham uma mesma semelhança, e seu aspecto e a sua obra eram como se estivera uma roda no meio de outra roda. Andando elas, andavam junto 4 lados deles, não se viravam quando andavam. Essas rodas eram tão altas que metiam medo, e as 4 tinham as suas cambas cheias de olhos ao redor, e andando os animais andavam as rodas ao pé deles, e elevando-se os animais da terra, elevavam-se também as rodas, para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam defronte deles, porque o Espírito da criatura vivente estava nas rodas. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas, e elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas defronte deles, porque o Espírito dos animais estava nas rodas. Eu sempre lia esse texto, mas eu não entendia praticamente nada o que Ezequiel queria dizer. E aí eu pedi para Deus: Senhor, qual vai ser o tema do ano de 2021?
Todo ano nós fazemos uma festa. E não é porque foi um ano assim, um tanto diferente, que nós vamos deixar de fazer festa. Por quê? Porque nós temos que comemorar o ano que nós vamos entrar. Nós temos que comemorar o dia que nós vamos entrar. Porque o ano, na realidade, é um dia que passa em questão de minutos. Daqui a pouco todo mundo está com sua família, está comendo, deu meia-noite, aquela festalhada, dá um abraço, pronto, já o ano 2021 acabou. Eu lembro que quando foi no ano 2000, quem era que vive no ano 2000? No ano 2000, né? Eu lembro que quando estava para chegar o ano 2000, de 1999 para 2000, deu aquelas notícias malucas, você lembra, né, Molhos? Falava assim, vai mudar tudo, vai dar um colapso, vai dar não sei o que lá, vai mudar o planeta, vai mudar, não sei, todo mundo ficava naquela expectativa, né, do que ia acontecer. Acabou. Passou um dia, chegou um minuto depois, já não acontecia mais nada, ou seja, normal. E aí, eu comecei a entender o porquê Ezequiel aquela visão. Porque Ezequiel, quando ele foi chamado para servir ao Senhor, ele teve essa grande visão. Ele teve uma visão maravilhosa, e dela nós podemos destacar alguns itens, que se você quiser anotar depois para você ver, você vai ver que interessante. O primeiro item que nós podemos destacar é o seguinte: a visão incluía querubins e rodas ao lado deles. A visão que Ezequiel tinha incluía os querubins, os anjos, e também as rodas do lado dele. A segunda visão que ele tinha também, o segundo destaque desse texto, é que essas rodas são símbolos de movimento. Fala assim, movimento. São símbolos de movimento, ou seja, significam mobilidade, e também fala de direção. Essas rodas. O 3, elas começam na terra e são levantadas da terra para o céu. Então parece tocar a terra novamente, em tempos diferentes. Olha só que interessante. Em seus movimentos, elas parecem ir à terra de tempos em tempos. E nós vamos entender, olha só. Se você não estiver entendendo, anota que você vai entender. O quarto item, o quarto destaque é: essas rodas estão cheias de olhos em todo o seu redor. E o quinto item: o espírito de vida está nas rodas. Fala assim, o espírito de vida está nessas rodas. Então nós vamos abordar algumas coisas interessantes, alguns aspectos em relação a essas rodas. E o primeiro aspecto que eu quero que você entenda é o seguinte: o primeiro, Deus está em movimento. Fala assim, Deus está em movimento. Olha só, marca isso. O fato de nós estarmos aqui é um dom de Deus. Foi um movimento de Deus, algo que Deus moveu para que todos nós estivéssemos aqui. Quem crê nisso, diga amém. Se não fosse Deus se movimentar da forma que Ele se movimenta, não estaríamos nós aqui. Então, estamos aqui diante dos movimentos do trono sobre aquelas rodas. A visão de Ezequiel é a visão do trono sobre aquelas rodas. Uma segunda coisa é que isso indica que Deus requer liberdade absoluta para se mover. Ou seja, para que nós possamos ter e ver o agir do movimento de Deus, nós temos que dar liberdade para o Espírito Santo. Você e eu, nós temos que dar liberdade para que Ele possa agir na sua vida. Sem essa liberdade, Ele não vai poder fazer isso. A liberdade que você dá para que Ele possa fazer. Total liberdade de movimento. E um dos melhores livros que fala, se retrata do Novo Testamento a respeito desse assunto, é o livro de Atos. E nós podemos descobrir no livro de Atos duas coisas. Primeiro,
que o trono está em movimento, o trono de Deus está em movimento, e que o homem assentado no trono também está se movendo. Quem está me entendendo? Diga amém. Olha só, o Senhor não está parado, queridos. Fala assim: o Senhor não está parado. Você imagina que talvez alguma coisa na sua vida esteja parada, porque Deus não está se movendo, mas não está parado. Deus está movendo algo na sua vida ainda hoje, no nome de Jesus. Quem crê nisso? Olha só, por isso Ele demanda por espaço. O Espírito tem que ter espaço na nossa vida para que Ele possa agir. O Espírito de Deus tem que ter espaço para se mover, e essa liberdade de movimento precisa ser reconhecida e aceita. Ou seja, você precisa saber que é Ele que se movimenta através da sua vida e na sua vida. Nós podemos nos lembrar dos incidentes de Pedro lá em Atos. Quando a gente fala em Atos, eu não vou ler aqui o capítulo 10 de Atos, mas o capítulo 10 de Atos, se você ler, você vai ler a respeito de um centurião chamado Cornélio. Quase eu não lembrei o nome dele. Só para vocês terem uma ideia, se você ler Cornélio, o centurião Cornélio, ele não era judeu. O que Deus fez através de Moisés? Deus salvou quem? Os judeus. Ele tirou o povo de Israel lá da escravidão, do Egito. Veja só, o povo judeu. Só que Cornélio, ele não era judeu, ele era romano. E ele era um centurião. Você sabe o que é um centurião hoje, na nossa modernidade hoje? Ele se equivale a um prefeito. Só para vocês terem uma ideia, o poder que esse homem tinha. Só que se você ler o capítulo lá, o capítulo 10 de Atos, está falando meu Deus, esqueci o nome do homem. Cornélio, ele estava orando na 9ª hora, ele estava orando, e de repente, Deus enviou um anjo para ele, dizendo o seguinte para ele, falou assim: ó, Cornélio, envia os seus servos a Pedro, lá em Jope, porque ele vai te dar a diretriz. Olha só como Deus é maravilhoso, olha só, vai entendendo. Deus enviou para ele, falou assim, mandou através de uma visão que Cornélio tinha. Por quê? Porque Cornélio, mesmo não sendo judeu, ele acreditava em Deus. E naquela época, Deus, ele se colocava somente, ele estava diretamente nos judeus, ele falava para os judeus, ele salvou o povo dele, o povo de Deus. Mas só que Cornélio, ele não era, como eu já disse, ele era um judeu, ele era um romano. E olha só que interessante, entenda o que eu vou te falar. E se você ler o capítulo todo, ele fala assim, ó: Cornélio enviou os seus servos lá para Pedro. Só que enquanto Cornélio estava orando, Pedro também estava orando do outro lado. Lá no capítulo 10, versículo 13, está dizendo assim, quando Pedro tem uma visão, e o próprio Deus fala para Pedro o seguinte: Pedro, ele deu uma visão para ele, né, uma visão como se fosse um lençol, nas 4 pontas da cidade, da terra. Ele disse assim, ó: eu vou derramar quadrúpedes, serpentes, e eu quero que você coma. Em Levíticos está dizendo que o povo não pode comer carne de porco, não pode comer cobra, esses negócios, não pode comer nada. O que Pedro faz? Pedro, quando ele vê o anjo falando, dando uma ordem para ele, o próprio Deus deu uma ordem para ele, lá no versículo 13, o que Pedro fala? Não, Senhor, na minha boca não entra nada disso não. Aí Deus dá uma bronca dele, fala assim: escuta, eu estou mandando, eu estou abençoando e você está rejeitando? Mas olha só, Deus tinha falado com Cornélio, e Deus falou com Pedro, em lugares diferentes. Cornélio estava lá em Cesareia,
Pedro estava em Jope. Aí ele falou assim: vai lá e manda os seus servos lá. Aí Pedro caiu na real. Num determinado momento, quando esses homens chegaram até Pedro, falou assim: ó, escuta, o meu mestre está chamando você, tal, que ele quer falar com você e tudo mais. Ele chegou e falou assim: mas tá bom, mas o que vocês querem? Aí chegou até lá. Quando chegou lá diante do Cornélio, o Cornélio tinha chamado toda a sua família e todos os seus amigos para ouvir a palavra de Pedro. A célula. O que a Claudineia falou? O que agora? O que a Alane falou agora? As pessoas, nós tivemos o quê? Esse ano foi um ano tão maravilhoso que pessoas da Bahia, pessoas de São Paulo, pessoas lá de Portugal estão participando de célula. E pessoas foram batizadas através de células. Você pode dar um glória a Deus por isso? Sem nós termos condições de fazer qualquer tipo de filmagem mais, pessoas foram atingidas pela palavra de Deus. E Cornélio mandou chamar Pedro, e Pedro chegou até Cornélio e falou assim: e aí? Quando ele chega lá, está todo mundo, todos os servos de Cornélio, todos os homens, todos os familiares de Cornélio, está tudo lá esperando. Aí ele chega para Pedro e fala assim: Pedro, e agora? O que Deus tem para falar para mim? Gente, um romano fala assim: Pedro, o que você quer que a gente fale para você? Eu quero que você me fale aquilo que Deus quer falar conosco. Aí ele pregou a palavra, e ali em Atos você pode ver que quando ele estava falando a palavra, o Espírito de Deus naquele lugar fez com que várias e várias pessoas fossem batizadas no Espírito, e ali eles falaram em línguas no nome de Jesus. Dá para você entender, queridos? Olha só, entenda bem. O Marlúcio e a esposa dele tem um parente lá na Bahia. Eles estão aqui em Sumaré. Aí de repente eles começam a falar: escuta, tem uma célula aqui, então participa dela, vai lá. Mas eu não gosto de crente, né? A mãe da Alane: eu não gosto de crente não. Crente é tudo bicho do mato, quer saber disso não. Aí chega lá, a palavra vai sendo atingida e a pessoa vai sendo salva, e a irmã dela vai querer ser batizada agora no nome de Jesus. É verdade ou não é? Ela vai se batizar, queridos. Vai vir da Bahia? É da Bahia? Ela quer vir de lá da Bahia para cá para se batizar, casar e batizar, porque ouviu a palavra. Porque ouviu a palavra. E olha só que interessante, quando ele chegou lá, ele teve essa visão, e ele viu todo aquele povo, ele começou a pregar a palavra, e as pessoas foram salvas. E olha que interessante, Deus, o próprio Deus, no capítulo 10 de Atos, ele chegou para o Pedro e falou assim: Pedro, é o seguinte, é o seguinte, você falou que não come a carne que eu pedi para você comer. Agora ele tem o seguinte, Pedro deu uma bronca, Deus deu uma bronca em Pedro, falou o seguinte: se você vier comigo, você será muito bem-vindo. Agora, se você não vier comigo, tudo bem, eu escolho outro. Simplesmente assim. Foi o que Deus falou para Pedro. Pode ler em Atos, lá marca, lê o capítulo de Atos, capítulo 10, que você vai ver. Ele simplesmente falou assim: se você não vier, não vai. Sabe por quê? Porque Pedro estava cheio de coisa de tradição, de antigo, que não pode comer carne disso, daquilo outro, que não podia fazer não sei o que lá, cheio de preconceito, cheio de nada. Deus falou assim: para com o preconceito, Pedro. Por quê? Porque Pedro falou assim: escuta, o Senhor até hoje só falou com os israelitas e não falou com os gentios. Mas Deus tinha um propósito, e esse propósito é ganhar o mundo através dos judeus, através daquelas pedras queimadas, através daqueles que estão parados, através daqueles que estão desativados. Quem pode dizer amém? Diga aí. Sabe, aquela pessoa que não quer saber de Deus, através da tua palavra, através da sua boca, elas vão aceitar Jesus no nome de quem crê nisso? É só você abrir sua boca. É isso que Deus falou para Pedro. Então,
Deus está em movimento. E Deus queria estar em movimento com Pedro, só que Ele queria que Pedro estivesse com Ele. Deus falou assim: não, Pedro, você tem que vir estar comigo, não pode ficar parado. O Senhor está se movendo, o Senhor está se movendo na sua vida, o Senhor está se movendo nessa igreja, o Senhor está se movendo nas suas finanças, o Senhor está se movendo no seu trabalho, o Senhor está se movendo na sua família, na sua saúde, no nome de Jesus, porque até hoje você não pegou doença e não vai pegar, e as suas finanças não vão ser atingidas. Quem crê nisso, diga amém. Olha só, a sua finança foi atingida esse ano? As suas finanças foram atingidas esse ano? O que aconteceu com você esse ano? O que aconteceu com a Camila? 3 anos tentando. Num ano desse, ficou grávida. Num ano desse, virou empresária. Num ano desse, aconteceram as coisas. Gente, coloca isso. Por quê? Porque a grande realidade é que Deus falou para ela assim, e falou para aqueles que estão falando assim: escuta, se você quiser vir comigo, você vem, então para com preconceito, então deixa, então vem comigo, deixa que eu me movo na sua vida. Deus fala assim: deixa que eu faço na sua vida. Não vai tentar você se engravidar sozinha, que você não vai conseguir não. Não vai tentar fazer as coisas sozinho não. Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes nós queremos fazer as coisas sozinhos, mas a gente não consegue. Então diga para a pessoa que está do seu lado assim: você nunca vai conseguir fazer nada sozinho. Deus tem que estar em movimento na sua vida, no nome de Jesus. Quem pode dizer isso? O segundo ponto. As rodas falam de direção sem desvios. Nesse texto, está falando que as rodas falam de direção e sem se desviar. Olha só que interessante. Esse é um dos pontos mais difíceis de interpretar esse verso. É mais difíceis. Essa visão de Ezequiel. Sabe, quando Deus segue adiante, Ele jamais é pego de surpresa por algo que não tinha previsto. Quando Deus segue alguma coisa, Ele não faz aquilo porque deu errado outra. Deus chega e fala assim: não, eu vou te dar uma bênção. Aí de repente não acontece a bênção na sua vida, tal. Então Deus não sabe o que está fazendo. Não é assim. Deus, Ele já tem um plano na sua vida, e se Deus prometeu, vai acontecer. Quem crê nisso? Olha só, se Deus muda de direção, é porque tudo já estava previsto, não é por acaso, como se Ele não tivesse antecipado a situação, como se Ele não estivesse sabendo o que estava acontecendo. Vamos voltar lá para Pedro, lá em Atos, só para vocês terem uma ideia. Parece que Deus está mudando de direção, porque Pedro, naquele momento, ele fala assim para Deus, fala assim: escuta, Deus, o Senhor só estava se movendo usando o povo de Israel. Não foi o povo de Israel que o Senhor tirou lá do Egito? Não foi o povo de Israel que o Senhor ganhou? Não foi o povo de Israel que o Senhor tirou da escravidão? Por que agora está vindo os gentios? Por que agora está falando com o centurião, que é um romano? Talvez você não pergunta isso. Muitas vezes você pergunta assim: mas Senhor, peraí, eu até agora eu oro, eu vou para a igreja, eu estou com a minha Bíblia embaixo do braço, mas por que o Senhor abençoa aquele cara? Quem já falou isso? Por que o Senhor, a gente sempre olha para os outros, por que o Senhor abençoa ele e não eu? Olha só, você vai entender o porquê. Parece que Deus está mudando de direção, mas Ele não está mudando de direção. Deus, Ele sabe exatamente o que está fazendo. Ele estava se movendo com Israel. O que Ele queria fazer? Olha só, Ele tirou aquele povo de Israel para que aquele povo ganhasse também os gentios, para que a obra dele fosse ganhar também aqueles homens que nunca ouviram falar de Deus. Queridos, por que nós estamos aqui hoje? Quem é aqui israelita? Levanta a mão. Quem é israelita aqui? Levanta a mão. Quem é o povo de Israel? A Claudineia fala que é porque é Misael, a família dela é Misael, mas tem o da Silva que não é. E aí, como é que fica? Não é, da Silva não é. Então não é israelita. Mas o que aconteceu? Foi o quê?
foi ganhar. Qual o sobrenome seu? Qual que é? Santos? Qual que é o seu sobrenome? Você é o que? Israelita? Não é israelita, mas você é o que? Na grande realidade, você é o que? Você e eu, nós éramos incircuncisos. Nós éramos incircuncisos, mas que Deus o que? Nos circuncidou. Deus nos salvou. Deus se achou a mim, achou você. Deus te salvou, é por isso que você está aqui no nome de Jesus. Quem crê nisso? Então não importa o que você seja, o que você fez, mas Deus está, Ele te salvou, queridos. Mas através de quê? Ele teve que começar de algum ponto. Começou de quem? Lá do povo de Israel, lá de trás. Ele começou salvando aquele povo da escravidão, para chegar até onde? Até nós. Quem crê nisso? Olha que maravilha. Ó, e o que aconteceu? Ele chegou lá. Quando ele chegou e falou para Pedro: Pedro, você vai comigo? Eu já falei assim: você está comigo? Então tudo bem, se você não tiver, você fica fora, deixa que eu vou sozinho. Porque Pedro começou a falar assim: eu não vou fazer isso, eu não vou comer carne estranha, porque o Senhor falou lá na palavra, lá no Antigo Testamento, o Senhor disse que não podia comer carne estranha, e agora o Senhor está falando que o gentil é que vai ser salvo? Que história é essa? Falando com Deus isso. E às vezes a gente leva uma bronca de Deus. Quem já levou bronca de Deus aqui? Diga amém. Ninguém levou bronca de Deus, só eu? Só eu e você, Cal, que a gente leva a bronca de Deus. Queridos, quando Deus dá uma bronca em você ou em mim, Ele está querendo despertar. Ele está querendo fazer com que você acorde e desperte, porque Ele tem muito mais coisas para realizar na tua vida. E se você não despertar, não tem como. Ele precisa se mover na sua vida. Ele precisa se movimentar na sua vida. Ele não pode ficar estático. Ele quer se mover. Quando você anda no lugar, você não precisa abrir a boca, mas o fato de você estar naquele lugar já diz que você é um homem, é uma mulher de Deus. E as pessoas seguem você. Olha só que interessante. Só porque havia enfrentado dificuldades lá em Israel, quando ele tirou o povo de Israel, o povo chegou lá no deserto, o povo começou a se rebelar. Aí Deus falou assim: quer saber? Não quero saber desse povinho mais não. Eu vou ganhar agora só os romanos. Aí foi atrás do centurião. Não foi assim. Deus não tem um segundo plano. Fala assim: Deus não tem um segundo plano. Não tem. Deus tem um plano só e ponto final. Ele só tem um plano. Por exemplo, nós temos aqui, a Claudiné falou que é o ano das grávidas. Quem é que está grávida? A Renata, a Dai, a Camila e quem mais? A Márcia, a Jace, quem mais? A Fernanda, a Marli, não, a Miriam, e Marli, olha eu. Não sabe, né? Ela está meio assim, ó, tá meio assim, quem sabe? Marlúcio? Não está meia grávida, não existe meia. Mas o que acontece? O que aconteceu? Vocês sabem muito bem que aconteceu, eu vou falar isso daqui porque estão aqui, né? A Camila perdeu um filho o ano passado. Foi esse ano, né? 2018. 3 anos. A Renata também perdeu um, não foi? Quando foi? Que ano foi? O ano passado. Foi triste, não foi? Lógico. Mas Deus não tem um segundo plano. Deus tem um plano só. Porque Ele falou: eu vou te abençoar. O que vem aí? Ele está te abençoando no nome de Jesus. E vai ser melhor ainda. Vai ser melhor. Vai ser melhor do que você imaginava na sua vida. Vai ser uma alegria total para sua família. Crê nisso. É um só, né? Por enquanto. Né? E o que vai acontecer? Olha, a Jaqueline, quem dizia que a Jaqueline ia estar grávida? De repente aparece lá, o Henrico lá, daqui a pouco já está querendo mais um. Tem que ter alguém. Tem que ter alguém para ficar com o Henrico. A Camila ficou esperando. Chegou uma hora que ela, não, agora eu quero. E pronto. Aí daqui a pouco o Vitor já estava lá na faculdade e não tinha nascido aí. Não, peraí, agora vai. Por quê?
Porque Deus não tem o segundo plano. Deus quer se mover na minha vida, na sua vida. Deus quer fazer algo tremendo na minha vida e na sua vida. Quem crê nisso, diga amém. Olha só, querido, as rodas falam em direção. O direcionamento de Deus é um só. O fato é que Deus não estava mudando de curso. Deus não estava falando, Deus não estava querendo ganhar somente os centuriões, os romanos. Deus queria ganhar o mundo. Deus queria ganhar o mundo através do teu povo. Por isso que Ele escolheu um povo para isso, para que fizesse toda a obra que ainda tem para fazer. Quem crê nisso? E você foi escolhido para isso. Eu fui escolhido para isso. Ele queria alcançar os gentios através dos judeus. As rodas, elas seguem em frente. As rodas da visão de Ezequiel, elas vão seguindo em frente. Elas não têm parada. Elas podem mudar, olha só que interessante. Elas podem mudar de direção, mas isso não significa que muda o seu propósito. Ela muda de direção, mas não muda o propósito que tem para a sua vida. É só você perseverar, é só você ficar atento. Mesmo numa aparente mudança de direção, elas ainda continuam em frente. Deus não deixa o seu caminho por causa das circunstâncias. Ele não deixa de fazer o que Ele tem que fazer porque aconteceu um terremoto, porque aconteceu uma pandemia, porque não, queridos, vai acontecer. Se Ele prometeu, vai acontecer no nome de Jesus. É algo difícil de entender. E Pedro se assustou naquele momento. Se você ler esse capítulo 10 de Atos, você vai ver que Pedro ficou assustado. Ele falou assim: puxa, Senhor, mas quando Deus deu aquela lapada nele, ele ficou quieto. Aí ele ficou quieto. E às vezes nós precisamos levar uma lapada. Às vezes a gente precisa levar umas lapadas para a gente acordar e despertar. Nós precisamos acordar no nome de Jesus. A terceira coisa que eu quero falar para vocês: as rodas tocam a terra e sobem para o céu. Esse texto fala que as rodas dessa visão de Ezequiel, elas tocavam a terra, subiam para o céu e desciam para a terra de novo. E olha só que interessante, finalmente parece que as rodas voltam para a terra novamente e aí permanecem. E olha só que legal. Então os seres viventes abaixam suas asas e por um tempo tudo parece ficar imóvel. Tudo parece que ficou parado. E nós podemos deduzir que elas prosseguem novamente. O que significa isso? O Senhor começou algo no dia lá de Pentecostes, lá em Jerusalém. Podemos dizer que Ele começou algo na terra. Seus movimentos estavam sobre a terra e Ele estava numa posição sobre a terra, então Ele parou. E nesses momentos, há tempos em que quando o Senhor precisa esperar. Tem momentos que Deus faz essa visão que Ezequiel teve, a visão que parou, os anjos desceram as suas asas e parou do movimento. Deus parou o movimento. Esperar alguma coisa. Seus movimentos adiante, eles pareciam estacionar. Naquele momento, aquela visão de Ezequiel parecia que estava tudo parado. Parecia que nada acontecia. Há um movimento de Deus, mesmo estacionado. Mas naquele momento, como estava parado, parecia que nada ia acontecer. Já aconteceu na sua vida? De repente, você está naquele embalo, naquelas coisas, você está acontecendo e fazendo as coisas, você está pensando, está pedindo para Deus: ó Senhor, me dá um carro, ó Senhor, me dá isso, me dá aquilo, ó Senhor, e de repente você não ouve nada de Deus. Quem já aconteceu isso? Você fala com Deus, mas Deus não responde. Você pede para Deus, mas parece que Deus nem está dando confiança para você. Sabe o que é isso? Deus está esperando um posicionamento seu e meu para que Ele possa se mover. Sabia disso?
Deus, ele não pode se mover por você, ele deixa você fazer o movimento. Ele faz com que você tome a decisão de sair do lugar. Alguma coisa em você tem que mudar. Alguma coisa dentro de você tem que mudar para que ele possa se mover dentro das nossas vidas. Por exemplo, você pede um cargo na empresa. Você lá está pedindo um cargo na empresa. Queridos, se você não se esforçar, você não vai ganhar esse cargo. Você pede, sei lá, uma casa. Se você não se esforçar, Deus não vai te dar essa casa. Você tem que fazer alguma coisa, você tem que se mover. A Camila e o Bruno começaram a nos mover essa semana. Foi essa semana que começaram? A semana passada? Tá? Começaram a se mover. Não, mas esses dias atrás, eles vieram, a Camila e o Bruno. Eu vou falar, Bruno, tá? A Camila e o Bruno tinham um sério problema deles. Não era problema deles, não era meu. Eles acordavam de madrugada todo dia. Assim, principalmente quando era final de semana. Meio-dia, 1h da tarde. É verdade ou não é? Na segunda-feira que o Bruno não trabalha, que é folga dele, quase o Vitor perdeu 1 hora de escola, porque gostava de dormir. Um belo dia, ela falou assim, eles falaram assim, não, vamos fazer o seguinte, a gente vai se mover. Se tem que acontecer alguma coisa, tem que fazer. 5h30 de manhã, tá acordado, é isso? 5h30? 5 horas da manhã todos os dias. Vai dormir 1 hora, 2 horas, 5 horas da manhã está acordado. Fizeram alguma coisa. Talvez Deus esteja esperando você fazer alguma coisa para ele se movimentar na sua vida. Você já pensou? Você já pensou nisso? Talvez Deus queira que você faça alguma coisa para que ele possa mover algo na sua vida que está parado. Isso pode acontecer e tem que acontecer. Há períodos em que parece que o Senhor não está vendo, não está se movendo. E por quê? Você tem que perguntar. Às vezes eu e a Claudinéia lá no nosso canto, nós perguntamos assim, Senhor, o que está acontecendo? Por que não está dando certo isso? Por que não está dando certo aquilo outro? Pergunta para Deus que Ele vai te responder. Pergunta para Deus que Ele vai te falar. Às vezes as coisas estão paradas porque você não quer se mover. Ontem eu estava falando para a Claudinéia, ela até começou a falar a respeito de um senhor que eu vi na televisão lá, uma reportagem, 87 anos. Ele era pedreiro, fazendo um curso de medicina, está no 3º ano de medicina, com 87 anos. Ele disse que com 90 anos ele vai medicar. Vai exercer a função com 90 anos, porque ele vai terminar com 90 anos. Olha só. Gente, por quê? Ele vai se mover. Ele vai fazer alguma coisa e Deus quer que você faça alguma coisa. E eu digo a você agora no nome de Jesus, se você quer receber bênção do Senhor, então começa a se mover agora, começa a fazer agora alguma coisa no nome de Jesus. Olha só que interessante. O 4º ponto que eu quero dizer, eu já vou fazer, esse vai mais um. As rodas estão cheias de olhos. Há olhos ao redor das rodas. Na visão de Jeremias, de Ezequiel, as rodas estavam cheias de olhos para tudo quanto é canto. Olha para tudo quanto é canto. Nós nos deparamos com esses olhos em muitas ocasiões na palavra de Deus. Encontramos esses olhos na profecia de Zacarias e também em Apocalipse, lá em Apocalipse no capítulo 3, no versículo 17 e 18, que diz assim, conheço as suas obras. Ele diz assim, versículo 17, como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado do fogo para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Sabe, queridos, às vezes a gente acha que está com poder na mão,
Às vezes a gente acha que só porque nós temos dinheiro no banco guardado, ou a gente tem um carro novo, ou a gente tem uma moto nova, ou a gente tem uma casa nova, a gente pensa que está com tudo. E Deus fala assim, ó, Ele fala assim em Apocalipse assim, ó, eu conheço as suas obras, eu sei quem tu és, eu sei o que você fez para ganhar isso daí. E nada mais é o que Ele fala assim: você é cego, você é um pobre, miserável, cego e nu. Porque você pensa que isso tudo vai te salvar. Eu já vi muita gente falando: ah, mas é porque eu tenho muito dinheiro, é que eu não sei o quê. Eu vejo os meninos às vezes falando assim: nossa, que carrão, o cara tem um carrão. Queridos, isso não se diz nada não. Um bateu numa árvore, já era, não tem mais nada. Principalmente se não tiver seguro, já não tem mais nada. E carrão não significa dinheiro, e dinheiro não significa poder, e poder não significa nada se não for com Deus. Não adianta nada. E por último, o espírito de vida está nas rodas. Aquelas rodas daquela visão de Ezequiel, o espírito dele estava naquelas rodas. O que significa isso? O princípio que governa os movimentos do Senhor é a vida. O princípio que governa é a vida. O governo, o trono é baseado no princípio da vida. Todos os movimentos de Deus, desde a eternidade, se dão com essa questão de vida. A vida que é importante para Deus. Não é, sabe, quando nós morremos, não vamos levar os bens, vai ficar tudo aqui. Aí você tem um monte de coisa, não vai nada subir, vai ficar tudo aqui. E ele fala assim, o seguinte, assim, ó: todo o poder me é dado no céu e na terra, que está lá em Mateus, no capítulo 28, versículo 18, 19 e 20, que ele fala, no versículo 18, ele diz assim, ó: e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Olha só que interessante. Na versão de King James, se você tiver aí, você abrir, está dizendo assim, ó: e chegando Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado toda a autoridade, e não poder. Está falando. Por que autoridade? Aqui, ó, fala assim, ó, que está dando autoridade. Por quê? A palavra utilizada, essa palavra utilizada no King James, veio do grego. Autoridade, que é diferente de poder. Por quê? Porque o poder está contido na autoridade. Olha só, entenda isso. O poder está contido na autoridade. A autoridade é o exercício do poder. Ela não é, sabe, é diferente. Não é poder, e sim autoridade. Por isso que Deus falou assim, que deu autoridade. Jesus deu autoridade a mim. Deus é autoridade. Olha só, ó, a mim pertence toda a autoridade de governo no céu. É o que Jesus falou. A Ele é dado toda a autoridade. Sabe, em outras palavras, os homens, o que Jesus quis dizer quando ele falou, ele citou esses versículos aqui, ele falou o seguinte, ó: os homens podem me chamar apenas de Jesus de Nazaré. Eles podem me chamar só de Jesus de Nazaré. Podem me considerar como um homem qualquer. Mas eles acabarão descobrindo que em mim está toda a autoridade dos céus. Os próprios homens vão descobrir isso. E quando você tem autoridade sobre a tua vida, quando você tem autoridade sobre o seu comando, sobre a sua família, sobre as suas finanças, sobre o seu trabalho, significa que você tem o quê? O mover de Deus sobre a tua vida, no nome de Jesus. Quem está me entendendo, querido? Isso é muito importante. Quando Deus falou comigo, isso daqui foi tremendo, eu queria que você entendesse. E só para terminar, eu já falei 2 vezes, essa segunda.
Veja a outra metade dessa declaração que está aqui em Mateus 28, no versículo 19, diz assim: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. O que significa isso? Olha só, o que acontece isso daqui? Aqui estão os movimentos do trono. Quando Ezequiel teve essa visão, ele está aqui vendo os movimentos do trono de Deus por todo mundo. O trono de Deus, o homem que estava sentado no trono estava comandando tudo. É por isso que você tem que dar autoridade, você tem que abrir a sua vida, o seu coração, para que o próprio Deus se mova na sua vida de uma forma sobrenatural. É por isso que vai acontecer. Então, como é que vai ser o nascimento da sua filha, por exemplo? Você não sabe. Mas se você deixar Deus se mover na sua filha, na sua gravidez, ela vai nascer de uma forma totalmente especial. Você crê nisso? Quando você está com as suas finanças, e as suas finanças, elas estão toda arrebentada, toda quebrada, mas porque até agora você tentou fazer sozinho. Mas quando você deixa Deus se mover, as coisas vão começar a ser resolvidas no nome de Jesus. Assim, nós podemos usar esse texto para trazer uma luz à visão desse texto de Ezequiel. Esse texto que a gente pode trazer naquilo que diz respeito à preparação do servo. A Claudinéia estava falando das coisas que aconteceram nesse ano. Veja só, eu vou falar, mas Jucimar, gente, Jucimar mexendo com som, gente. Não menosprezando, pelo amor de Deus, não é menosprezo, mas, gente do céu, Sam mexendo com um negócio de gente do céu, Gustavo filmando, Marlúcio segurança, gente, está de brincadeira. Você imaginava que o seu marido era segurança? Por quê? Se deixou mover. E com isso, eu quero terminar dizendo uma coisa. Se não tivermos claro diante de nós que o homem do trono é o que governa, e que tem o controle e a autoridade sobre tudo que acontece no universo, não seremos capazes de cooperar com obra nenhuma. Quem crê nisso? Deixa eu repetir para você, para ficar bem, fazendo assim, ó. Se você não tiver claro na sua mente, diante do homem do trono que governa a sua vida, aquele que governa a sua vida, e que o que tem o controle e a autoridade sobre tudo o que acontece, queridos, deixa eu te falar, quando a gente fala a respeito que esse ano foi um dos melhores anos, as pessoas podem até achar graça, mas nós estamos chegando no final de 2020 aqui. Nós estamos aqui. Eu fiz 62 anos, estou aqui inteiro. Eu completei 37 anos de casado. Nem o meu filho tem 37 anos. Lógico que não. Queridos, sabe, no momento de nuvem, de tempestade, de tudo, Deus enviou um momento para eu me refrigerar, eu e a minha esposa, durante 15 dias. Vai lá, Ronaldo, descansa. Vai lá. Deus falou assim: agora, antes de você continuar e acabar 2020, deixa eu te dar mais uma coisa, vai, pronto, vai ser avô mais uma vez. E se você não vier mais daqui a um tempinho, né, de repente, vai lá saber, né, e a gente não sabe, e não sabe se é um só também, pode ser 2, ou 3, vai lá saber, a gente não sabe. A Renata sabe que é um, porque,
né? Já sabe que já, né? Vai ser em fevereiro, né? Entendeu? Mas a gente não sabe. Quem sabe? Pode ser a Vitória, como pode ser a Vitória e mais um, ou mais outra, né? A gente não sabe também, né, Marlúcio, daqui, né? Quem sabe? Né? A gente não sabe. Se você tiver claro na sua mente de que o trono de Deus governa sobre a sua vida, então diga assim, ó, eu quero. Fala assim, eu quero que o trono governe a minha vida, governe o meu caminho, governe as minhas finanças, governe a minha saúde, governa o meu espírito, no nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Governa a tua vida, governa aquilo que você quer, o seu ministério, a sua igreja, o seu trabalho. A Márcia já está falando 2, 3 lá, de uma vez ou é aos poucos? Sabe, queridos, quando Deus governa, as coisas acontecem. Quando Deus governa, as coisas acontecem. Quando nós começamos tudo isso, aí chega no certo momento, a gente fala assim, e agora? Deus fala assim, eu estou no controle. Eu vou me mover na sua vida. Deixa que eu me controle, deixa que eu faço. Sabe o que eu faço, queridos? Sabe o que eu faço hoje? Eu e a Claudiné? Tá bom, pai. Baixa a cabeça. Tá bom. Se o Senhor está falando, então. Aí tem lá, lê lá Oséias, que você mostrou para mim hoje. Porque foi o próprio Deus que enviou. Ele falou assim, eu faço, mas eu faço também. Como é que é? Vai lá, Cal. Pode vir. Foi eu que despedacei, mas eu te conserto, viu? Foi eu que fiz, mas eu faço o resto, tá bom? Então deixa comigo, deixa que o controle é meu. Sabe aquele negócio do futebol? Sabe aquele negócio lá? O cara tá lá, o time tá mal, tomando de 3-0, fala assim, meu, joga a bola para mim que eu sei o que eu vou fazer. Deus fala assim, o Henrico quer viver a vida dele. O Henrico já quer viver a vida dele. Já quer lá, já quer pregar junto com a gente. É um pregador, um homem de Deus. Deus tem um plano para cada vida. Deus tem um plano, Ele quer se mover na minha vida, na sua vida. Ele quer fazer um movimento na nossa vida. Então a partir do ano de 2001 vai ser um ano em que você vai se mover do seu lugar. Eu quero que você se movendo agora, do 21, né? Falei 20? É 21 ou 22 eu falei? 2000? Então vamos fazer o seguinte, vamos nos mover. Vamos nos mover. Quem vai se mover aqui, liga amém. Então começa se movendo, levantando agora, vai lá. Bruno, vem cá, vamos se mover aqui. Queridos, eu não sei de você não, mas quando eu vi esse texto e quando Deus me deu esse tema do ano de 2021, Ele falou, é isso aqui que eu quero que você faça. E ele falou assim, ó, as rodas que Ezequiel, essa visão que Ezequiel tem, é para que você entenda que eu estou no controle. É eu que vou controlar. Então deixa que eu controle, deixa que eu faço, deixa que eu me mova na sua vida. E é isso que a gente tem que fazer. Nós vamos passar o tema aqui antes do Bruno começar a tocar. Apaga todas as luzes, tudo. E nós vamos colocar agora, no nome de Jesus. Apaga tudo. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem,
Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Diga, eu quero conhecer mais de ti. Diga, cante, vamos. Eu quero conhecer mais de ti. Levante as suas mãos e cante. Espírito vem, diga. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Você consegue cantar mais alto? Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Diga, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito Santo. Desça para ele descer aqui. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Pode tocar, continua tocando essa música. Vem cá, Bruno e Camila, rapidinho. Oh, Vem me visitar. Vamos cantar, vamos hoje louvar. aqui. vamos nos mover. Quero Vamos conhecer mover, vamos lá. mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Vamos nos mover. Vem cá, Cal, vem cá. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Não vamos nós ficar parados, não, queridos. Eu quero viver algo novo. Começa a declarar isso. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, eu quero viver algo novo. Quem quer viver algo novo, diga amém. Oh! Vem me visitar hoje aqui. Diga, eu quero conhecer mais de ti. Diga, cante, vamos. Quero conhecer mais de ti. Levante as suas mãos e cante. Espírito vem, diga. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Essa noite Tá mais alto? eu não tive uma revelação. Abaixa mais, Jus. Eu não tive uma revelação dessa palavra. Eu peguei aqui no dicionário, eu tive uma clarificação, que significa clarear líquidos turvos. Pode deixar o fundinho. E há anos atrás, algumas pessoas que estão aqui já ouviram falar sobre a roda. Nós viajamos e ouvimos um profeta internacional falar sobre roda. Eu nunca entendi nada. Eu só entendia que roda tem a ver com aceleração. E quando eu pensava que eu queria que algo acelerasse na minha vida, eu pensava nas rodas de Deus. Mas eu nunca entendi o que significava isso, o que tinha a ver com isso. E hoje, essa noite, eu tive mais que revelação. Eu tive uma clarificação que as rodas de Deus, elas vão bater e voltar na nossa vida todas as vezes que a gente se mover. Toda vez que você se mover, a roda de Deus vai bater na sua vida e vai voltar para o céu. Sabe por quê? Eu fui, meu Deus do céu, eu fui mergulhando nisso. Porque as rodas de Deus, eu não sei se tem uma teologia para isso, mas dentro do meu espírito, eu sentia que elas eram kairós de Deus. Elas são o tempo de Deus. E o kairós de Deus a gente não pode mergulhar. Porque se a gente mergulhar no kairós de Deus, a gente morre, a gente vai embora. Acho que foi isso que aconteceu com os arrebatados. O primeiro homem arrebatado, Enoque, acho que ele entrou de vez no kairós de Deus e não voltou. Porque, ai meu Deus, eu tô tremendo. E essa noite é a noite em que você vai tomar decisões para a sua vida de se mover. Porque o kairós de Deus vai bater na sua vida e voltar. Se você estiver tão mergulhado, você pode entrar nele e ir embora igual Enoque.
mas você vai entender que as rodas de Deus vai bater na sua vida. E quando elas baterem, não é para algo ruim acontecer, é para sua vida acelerar, é para aquilo que não acontecia acontecer, para aquilo que estava parado andar, aquilo que estava, sabe, com dengue e se mover. Só para vocês entenderem, quando eu engravidei nesse mês de dezembro, foi algo tão extraordinário, porque foi o mês em que eu decidi correr. Gente, eu engravidei correndo. Assim, eu engravidei com meu marido, mas eu estava fazendo corrida e caminhada. E os médicos médico de várias coisas, né? De exame, de obstetra e ultrassom, não sei o quê, me passaram várias recomendações por causa do aborto que eu tive. E eu fiquei, Deus, mas eu engravidei correndo. Eu não sabia que eu estava grávida e eu estava correndo, fazendo caminhada, me desafiando, saindo da minha zona de conforto, movendo minha vida, falando, eu vou tomar uma decisão, eu vou caminhar todos os dias para que o meu corpo se mova. E eu coloquei esse tema para minha vida de manhã, que é Move. E a gente fez um vídeo que colocou no grupo dos líderes de manhã, falando, vem pro Move, vem pra igreja, vem se movimentar. E a gente nem sabia que isso seria o tema do ano, que Deus falaria sobre rodas. Então, se você está aqui, você está, meu Deus, o que quer dizer nada disso? Se você não está entendendo nada, pede revelação para Deus, porque há anos atrás eu também não entendi nada. Eu só estou entendendo agora, acho que com isso, clarificação na minha alma, que clarificação é clarear líquidos turvos, porque eu já estou me movendo. Eu não vou me mover em 2021. Eu já me movi em 2020, porque em 2021 eu já vou estar correndo mais ainda. Não é no físico, é porque as rodas já bateram na minha vida e vai bater na sua também, porque a roda bateu na minha vida e o sobrenatural de Deus aconteceu, que eu esperava há 2 anos. Só uma coisa, queridos. Move é uma palavra em inglês, mas também se demove, é to move, se mover. To move, se mover. To move. Mas move. Esse mover é você sair do lugar, se movimentar, fazer alguma coisa, sabe? Não ficar parado, ficar estático. Quando Pedro ficou estático, olhando para o passado, Deus deu uma bronca nele. Se você quiser vir comigo, você vem. Se não, você pode ficar, que eu vou usar outro. E eu não quero mais receber essa bronca de Deus. Bom, para você saber, roda é um código espiritual, tá bom? Vocês vão entender durante o ano, mas tudo no universo tem roda, tudo. Na cadeira onde você está, aqui em cima, em tudo tem roda. E são códigos espirituais, certo? E move, você pode ler move, que vai acabar dando na mesma. E vai ser, nós vamos escrever move e em movimento. Em movimento, quer dizer, você vai lembrar o ano inteiro que você precisa estar em movimento, que Deus está em movimento, que Ele está se movendo sobre a sua vida. E aconteceu que ontem, foi terça-feira, o pastor Samuel colocou no grupo de pastores. O tema de Araçatuba é mover. Aí pronto, vão dizer que a gente copiou, né? Eu falei, Ana, não faz nada parecido com o que eles têm no flyer dele. Aí nós temos o vídeo do Bruno e da Camila aqui de manhã, antes do pastor liberar lá em Araçatuba. Move, aqui o negócio é move. Água parada dá dengue. E na Bíblia, água parada tem morte. Água parada tem morte, certo? Então, as águas do rio de Deus estão em movimento. Vai ser um ano de movimento, assim como nós fizemos acontecer em 2020, para sobreviver, para estarmos aqui, para termos crescido em várias áreas, e nós crescemos. Está aí a barriga da Renata para provar que nós crescemos, certo? Fizemos acontecer em 2020, está aqui a prova, fizemos acontecer. Gente empregada, gente ganhando, gente com a família, gente casou esse ano. Gente, nós fizemos acontecer. E esse ano, gente se batizou. Esse ano é Move.
Se você não quiser falar em inglês, que é move, fala move, tá? Em movimento. 2021, move, em movimento. E as rodas de Deus, você vai lembrar o ano inteiro, são os códigos de Deus na sua vida. Seus olhos são redondos, tem roda. Seu rosto é redondo, tem roda. O seu corpo todinho tem roda. Tudo aqui tem roda, tá? Quer falar alguma coisa, Bruno? Cara, o negócio é... Na terça-feira, no final, eu pedi algumas sugestões de algumas palavras. E uma palavra que pegou, que mexeu, que sacudiu e que vai sacudir também, além do move, do to move, vai ser a vibração. Vibração. Porque não tem como você entrar em um estado de mudança estando conformado com a sua situação, com o seu momento. Romanos 12:2 fala: não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis. O apóstolo Paulo dizendo para o povo de Roma, dizendo: não se conforme. Não se conforme. A partir do momento que a gente senta, para e espera as coisas acontecer e fica conformado com a nossa condição, com a nossa situação, com a sua situação, você está parado. E água parada dá dengue. Te move, se mova. Se mova, entre em movimento, faça alguma coisa, vibre, salte, faz alguma coisa para que algo aconteça em 2021. Coloca mais força no machado, coloca pressão na sua vida para romper áreas que você não imaginava que pudesse romper. Isso daí só você, como a palavra de hoje disse isso. Se você não der espaço para que Deus possa se movimentar, e se você não abrir a sua vida, não começar a se movimentar, para Ele também se movimentar na sua vida, nada acontece. Vibre, se mova, aconteça, não se conforme, sai do natural. Olha, to move é mover-se. Move sozinho é mova-se. Então é meio assim: se move. Faz aí com quem está do seu lado: se move. Renata, com esse movimento vai ser meio fraco, porque na hora você vai ter que movimentar o negócio que vai ser... Eu quero te mostrar uma coisa. Na hora que mandaram eu fazer força, eu fiz força igual eu sempre aprendi em Hollywood. Tenho raiva de ver aquelas mulheres de filme tendo neném, porque não é daquele jeito. Depois eu te ensino. Aí a enfermeira falou: que mulher burra, não sabe nem fazer força. Eu estou fazendo o que eu aprendi nos filmes. Profecia, me perdoa, mas eu tenho que falar. Quem percebeu, quem viu que em 2020, quem era classe média e classe mais baixa, ficou super pobre, perderam, o povo tá perdendo, mas quem era rico, aquele 1%, ficou mais rico do que estava. Vocês perceberam? Já ouviram isso? Já ouviram? 2021, me perdoa, mas vai ser pior. Só que para os crentes que entrarem no Move, esse 1% aí, que vai ficar mais rico ainda. Só que eles não vão entender como eu e você vamos prosperar no meio de um negócio desse. Você está entendendo? Como é que todo mundo sendo mandado embora, a empresa fechando, as coisas acontecendo, e eu e você, é promessa de Deus. 2021, o negócio vai ficar tenso na economia. Mas você que estiver nos movimentos da roda de Deus, e isso é para a igreja no mundo, Deus vai liberar prosperidade sobre a igreja. Deus vai liberar uma prosperidade sobrenatural, e não vai vir apenas através do seu trabalho. Ele vai fazer surpresas este ano. Você vai ter surpresas, dinheiro aparecendo, Deus criando formas de enviar dinheiro para você. Vai ser 2021. Amém? Amém. Toca essa música. Eu queria que agora você falasse assim, ó. A Claudinha falou pra você dar uma movida. Cuidado pra você dar uma movida nela. Move a pessoa que tá do seu lado, fala assim, ó. Diga! Vamos queimar por ele, vamos queimar por ele. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo.
incendeia. Vamos lá, queridos. Se move, se move. Vai, declara. Vou declarar, vou declarar. Vamos lá. Começa a falar, eu vou me envolver, vou me envolver. Vem me visitar hoje aqui. Alô. Faz o seguinte, Juliano, abraça sua esposa. Rony, já que o Henrique acordou, abraça a Jaque. Marlúcia, abraça sua esposa. Márcia, vem aqui com o seu marido. Fernanda e Pablo já estão grudados ali, tá bom? Já se vai lá. Você vai profetizar, você marido. Você vai profetizar sobre a sua esposa. Nós vamos fazer todo o tempo desaparecer tudo de errado. Começa a profetizar sobre a sua vida, a vida da sua filha. Maurício, começa a profetizar sobre a vida do seu filho que já está vindo. Rony, profetiza sobre a vida do Henrico. Diga, eu quero conhecer mais de ti. Diga, cante, vamos. Bruno, profetiza sobre a vida da Victoria ou quem vier. Levante as suas mãos e cante, Espírito vem, diga. Começa a profetizar. E você que está sozinho aqui, começa a profetizar sobre a sua família. Começa a profetizar sobre a sua família que esse ano vai ser diferente. Vai ser o ano do movimento. O ano do movimento. Eu vou começar a me mover. Aquilo que não aconteceu na vida em 2020 vai acontecer agora em 2021. Começa a declarar. No nome de Jesus. Eu vou pedir para minha esposa vir aqui orar para acabar. E nós vamos continuar depois com o louvor. Pai querido, nós queremos agradecer, porque nós pensávamos que as rodas estavam paradas, mas o Senhor estava trabalhando. O Senhor estava agindo todo o tempo e o Senhor sabe bem os pensamentos que o Senhor tem a nosso respeito. São pensamentos de paz, são pensamentos de paz e não de mal. E o Senhor diz: no terceiro dia eu virei e eu farei abundar sobre ti. Nós te agradecemos pela palavra de proteção que o Senhor nos dá. Nós te agradecemos pelo ano que o Senhor nos concedeu, pelas vitórias, pela vida
vida, pela saúde. Nós agradecemos pelos livramentos. Agradecemos por nossa casa. Agradecemos pela família. Nós agradecemos ao Senhor, mesmo por aquilo que ainda não estamos vendo, porque certamente o Senhor está trabalhando. O Senhor está trabalhando. Nós já abençoamos, Pai. Abençoamos a vida de cada um. Abençoamos o casamento de cada um. Nós abençoamos a família. Nós abençoamos em todas as áreas. E nós queremos entrar este novo ano, Pai, com a convicção de que o Senhor está trabalhando. O Senhor está trabalhando por nós. O Senhor está se movendo. O Senhor não está parado, Pai. Que bom te conhecer. Que glorioso te conhecer, Pai. E podemos descansar na confiança que nós temos que o Senhor está trabalhando. Move-se, Senhor. Nós queremos estar em sintonia com o trono do Senhor. Nós queremos estar em sintonia, sabendo para onde ir, o que fazer, para estarmos, Pai, cooperando contigo neste ano, em todas as áreas, em todos os setores. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Pai. Te somos gratos, Deus eterno, em tudo e sobre tudo, porque o Senhor é Deus sobre nós, no nome de Jesus. Amém. Dá um forte abraço na sua esposa, dá um beijo nela se quiser. Nós já estamos terminados. Eu queria que passasse um filme aqui.